Você por acaso está interessado no novo jogo da série Doom? Doom The Dark Ages? Esse que vai ser lançado agora na metade de maio? Então cola aqui com a gente nesse vídeo que nós vamos revisitar toda a série Doom. Se você já é um entusiasta da série, aproveita para relembrar os grandes momentos. E se você é um novato e está inclusive querendo conhecer melhor a série para até saber quais jogos você deve jogar antes do The Dark Ages, aproveita que nesse vídeo também a gente vai expor um pouco a nossa opinião sobre cada título para dar uma direção para o pessoal de quais jogos a gente acha que você deve conhecer antes de jogar o novo lançamento da id Software. Deixa seu like no vídeo, inscreva-se no canal e bora lá matar demônio. Bem, vamos voltar lá para 1993, ano que ocorreu o lançamento do primeiro jogo da série Doom. E existem vários motivos pelo qual o primeiro jogo possui até hoje um status tão lendário dentro da indústria de games. Acredite ou não, mas o título foi feito por apenas 5 pessoas. Entre elas, o mais notório, sem dúvida, o programador John Carmack. Esse que é considerado uma espécie de bruxo da programação, pois além de programar simulações bastante complexas para a época, ele conseguia fazer com que esse código corresse em tempo real. E aí muita gente brincava que por trás do código do cara devia haver algum tipo de bruxaria. Antes do Doom, a id Software havia lançado o Wolfenstein 3D. Porém, mesmo que o Wolfenstein 3D já apresentasse uma simulação bem bacana do que passaria a ser considerado o gênero dos shooters, a equipe, sobretudo o designer John Romero, esse que também é bem famoso, queriam levar o level design para um nível muito mais complexo quando comparado ao Wolfenstein 3D. Se você já jogou, ou ao menos viu algum vídeo do Wolfenstein 3D, você deve ter reparado que os mapas eram sempre planos. E isso evidenciava uma questão bem curiosa, que na verdade os mapas do Wolfenstein 3D, isso também aconteceria parcialmente com o Doom, eram na realidade calculados em 2D. E o resultado em 3D que a gente vê na tela é na verdade uma técnica de projeção feita pela programação de bruxo do John Carmack. E no Doom a equipe não apenas queria verticalidade no level design, como também muitos mais projéteis sendo calculados em tempo real, efeitos de incidência de luz e por aí vai. Ou seja, vários cálculos que para a época eram bastante complicados de ser feitos em tempo real. Mas o bruxo deu um jeito. Em 1993 foi lançado o primeiro jogo da série Doom, esse que se tornaria um marco da cultura pop. Inclusive, para saber mais sobre os bastidores do Doom e dos primeiros anos da id Software, eu recomendo muito o livro Masters of Doom, esse que foi escrito pelo David Kushner, o mesmo jornalista que escreveu o Jagged, que é aquele livro sobre a história da Rockstar Games, livro que inclusive inspirou o primeiro vídeo aqui do canal, que é justamente um documentário sobre a Rockstar Games. O Doom original apresentava uma jogabilidade mais cadenciada, sobretudo quando a gente compara com a velocidade que estamos acostumados com os shooters mais atuais. Você geralmente tem ali um certo tempo para conseguir pensar como você vai se posicionar na sala e também você consegue desviar e contornar os projéteis dos inimigos. Mas é claro também que muitas fases têm aquelas armadilhas para deixar o negócio mais picante. E o combate do Doom funciona como um tipo de jogo de xadrez, onde cada demônio tem os seus pontos fortes e fracos bem definidos. Isso que é visualmente muito bem comunicado, os demônios são bem diferentes um do outro, para justamente comunicar com clareza os pontos fracos e fortes de cada demônio, de cada peça que vai estar nesse tabuleiro. E aí, é claro, cabe ao jogador decidir como ele vai vencer essas peças, quais peças ele vai priorizar, quais peças ele pode até ignorar e passar pela sala correndo, e assim por diante. E uma coisa legal é que muitos desses demônios que a gente vê no jogo eram na verdade fotos de bonecos de massinha. Então a equipe modelava esses bonecos na argila, batia fotos para depois construir essas imagens, né, fazer a animação dessas texturas dentro do jogo, que a gente chama de sprites, que são essas texturas animadas. E outro ponto também que já vale a pena destacar desde o começo, que é a trilha sonora da série Doom, que todo mundo bem sabe é aquele metal bombástico e inconfundível. Que inclusive muitas vezes fez várias referências e homenagens super legais a vários artistas do metal. E por último, uma das coisas mais legais do Doom original, que remete ao que a gente estava falando sobre a questão da programação,
é a experimentalidade no level design. O level design do Doom original é sensacional, super experimental, com todo tipo de ideia maluca que você pode imaginar, brincando não apenas com a verticalidade, como também com teleportes, e as fases são recheadas de segredos, de portas escondidas. É impressionante, a gente jogava várias vezes, eu lembro, até hoje eu lembro disso, a gente jogando e sempre descobria algum segredo novo, alguma sala escondida que a gente não sabia que tinha na fase. O interessante do Doom original, que ele não apenas seria o exemplo a ser seguido, apresentaria aquela fórmula que depois seria seguida por vários outros shooters da época, como também ele forneceria muito da tecnologia que também possibilitaria esses vários outros shooters. Então a id Software é uma empresa que é conhecida nessas duas vertentes, tanto pelo aspecto artístico, mas também pelo aspecto tecnológico. Afinal, todo mundo queria usufruir também da tecnologia do bruxo. Então, quando se trata dos jogos que nós recomendamos você jogar, acho que já está óbvio que recomendadíssimo que você jogue sim o Doom original. Ele depois recebeu a versão Ultimate Doom, que inclusive incluía um episódio a mais. E hoje, felizmente, é um jogo super fácil de você encontrar, tem port para toda a plataforma que você imaginar. E, inclusive o John Carmack tomou a decisão de abrir o código dele. Ele é um jogo, inclusive, open source. Motivo pelo qual existem vários ports não oficiais do jogo, já que o código ficou aberto. E para encerrar sobre o primeiro Doom, aproveitando essa questão dos ports, não sei se vocês já ouviram falar da história do port do Doom para o 3DO. O port, que foi lançado em 1996, foi desenvolvido por apenas uma pessoa, a programadora Rebecca Ann Heinemann. E ela foi uma heroína, porque fizeram puta sacanagem com ela. Ela teve apenas 10 semanas para fazer o port para o 3DO. E o mais interessante é também essa questão da trilha sonora, porque diferente do Doom original, onde a gente tinha a simulação MIDI para fazer os sons dos instrumentos, as músicas na versão do 3DO foram gravadas com instrumento de verdade. Então, putz, soa legal pra caramba. Bem, com o sucesso estrondoso do primeiro jogo, surpresa para ninguém que logo no ano seguinte a id Software já soltaria a sequência, Doom 2 Hell on Earth. O segundo título, em vez de apresentar o sistema de episódios que a gente encontrou na campanha do primeiro, simplesmente apresentaria uma sequência de 32 fases, terminando, é claro, com a icônica carona do demônio, o Icon of Sin. Esse que é uma referência ao designer John Romero, já que a relação dele com a equipe ao final do desenvolvimento não estava lá das melhores. A zoeira começou quando uma parte da equipe, de sacanagem, colocou escondido embaixo do chefe a cabeça do John Romero. Mas aí o próprio John Romero, quando estava testando a fase, sem querer encontrou a cabeça dele escondida embaixo do chefe. E acabou que ele quis entrar na zoeira. Ele conversou com o engenheiro de som e falou: cara, eu vou gravar uma mensagem escondida, porque quando o jogo sair, os caras vão ver essa mensagem e vão descobrir que na verdade eu tava sabendo já, e no final eu que vou ser o último a dar risada, eu que vou ser o último a zoar. E aí ele pegou o microfone e gravou uma mensagem tosca falando: eu sou o John Romero, para vencer o jogo você tem que me matar. Só que quando a gente entra na fase no Doom 2, essa mensagem é tocada ao contrário. Aí se a gente coloca no sentido correto, a gente consegue ouvir o John Romero falando isso. Na realidade, o Doom 2, apesar de ser um jogo excelente, que mantém muito bem as qualidades do primeiro, continua com um level design incrível, com fases super legais, além de ter introduzido a super clássica shotgun de cano duplo e também inimigos que hoje são super clássicos para a série, ainda assim, ele é bem parecido com o primeiro jogo. Por isso que, apesar de eu gostar muito, achar que é um jogo que vale a pena você jogar, se eu for bem pragmático aqui, eu acho que assim, se você só quer conhecer a série ali por cima, eu não acho que o Doom 2 seja obrigatório para você jogar. Até aqui algumas pessoas talvez vão ficar nervosas comigo e falar: pô, mas é puta clássico, você tá falando que não é obrigatório? O Doom 2, apesar de ser um jogo muito bom, como eu disse, ele é muito parecido com o primeiro. Então se você jogou o primeiro e já se sentiu satisfeito, no Doom 2 você não vai ter uma experiência muito diferente do primeiro. E aproveitando esse assunto, mas agora falando dos jogos que vale muito a pena para os entusiastas, em 96, 2 anos depois do lançamento do Doom 2,
a id Software lançou o pacote Final Doom, esse que apresenta uma série de fases feitas tanto pelo time TNT como por fãs da série. E são fases que ficaram notórias pela dificuldade elevada. Então, se o seu caso é o contrário do que eu citei um pouco antes, se você adorou Doom 1, adorou Doom 2 e quer mais, vai no Final Doom, que ali você vai ter um desafio bem bacana para curtir. E vamos aqui então encerrar essa primeira era da série Doom, concluindo com outro lançamento que também não foi feito pela id Software, que é o Doom 64, lançado em 97. Desenvolvido pela Midway Studios de San Diego, e o nome, como vocês já devem ter deduzido, é porque o jogo foi feito para o Nintendo 64. Era muito comum essa convenção de colocar o título com 64 quando era o jogo para o Nintendo 64. O Doom 64 traz uma leitura bem fiel dessa fórmula clássica que a gente descreveu, desse jogo de xadrez com demônios. Um ponto interessante é que a equipe refez o design visual do jogo e adotou uma paleta de cor e um design bem mais dark para os demônios. O Doom 64 ele tem essa atmosfera bem legal, bem dark. É um jogo bem divertido e que, como eu disse, ele entrega bem a mesma fórmula que a gente viu nos dois jogos originais da id Software. A única coisa que eu acho que muda um pouco é que ele dá um pouco mais de ênfase no combate e nas armadilhas, e ele não tem um level design tão experimental e criativo quanto o da id Software. Por isso que eu pessoalmente acho ele um pouquinho inferior aos Dooms originais, ainda que eu também gostei muito de ter jogado. Acredito assim que seja um jogo mais para os entusiastas. E quanto à questão do Nintendo 64, não esquenta a cabeça que depois ele recebeu port para vários outros consoles, para PC. Hoje é super fácil de você conseguir uma versão do Doom 64. Nesse ponto do vídeo então, a gente encerra essa primeira era da série Doom. E eu considero essa primeira era justamente porque após o lançamento do Doom 2, a id Software passaria os anos seguintes se dedicando a outra série. Aliás, você deve ter reparado que eu não falei sobre o online do Doom, sobre o multiplayer. E a série Doom tem sim multiplayer. É que ela sempre foi mais conhecida pelo single player. A série da id Software que ficou mais conhecida pelo multiplayer é justamente a série Quake. Série essa então que seria o grande projeto da id Software nos anos posteriores ao lançamento do Doom 2. Apenas em 2004, 10 anos depois do lançamento do segundo jogo, que a id Software traria mais um jogo da série Doom. Título esse que seria, acredito eu, o único jogo desse vídeo que é mais contestado. É um título que até hoje divide opiniões. Obviamente estamos falando do Doom 3. Como dissemos, havia se passado 10 anos em relação ao lançamento de Doom 2. Portanto, a forma com que a indústria via os shooters também tinha mudado bastante. A gente teve o lançamento do Half-Life 1 e do Half-Life 2 e também do Halo. Séries que, é claro, não que deixavam a jogabilidade de lado, mas trouxeram muito forte o elemento narrativo e a ideia de você desenvolver todo um universo para sustentar o enredo do jogo. Ao mesmo tempo, na parte tecnológica, quando se tratava de simulação dinâmica de luz, o John Carmack queria ir até o limite do que era possível com os computadores da época. Outro motivo que também influenciou a equipe a optar por um level design mais claustrofóbico. Acabou então que Doom 3 se tornou bem mais um shooter de corredor. As fases eram bem mais lineares, o ritmo do gameplay era bem mais cadenciado, e do ponto de vista narrativo, a id Software optou pelo gênero do terror espacial, criando o jogo com uma atmosfera bem pesada e até macabra mesmo. Enquanto que na trilha sonora a gente continuou tendo umas músicas bem legais e também referências bem legais com artistas do metal. Mas é claro, mesmo que você não tenha jogado o Doom 3, na própria descrição que eu fiz aqui dá pra perceber que é um título bem diferente dos jogos originais. Aquela fórmula do level design mais experimental e aquela ideia do jogo de xadrez com demônios, isso foi embora em troca de um shooter bem mais linear, focado na atmosfera do terror espacial. E apesar de dividir opiniões, o jogo teve vendas super saudáveis e recebeu uma expansão, a Resurrection of Evil. Expansão essa que não foi feita pela id Software, mas pela empresa Nerve Software. Resurrection of Evil trouxe fases mais focadas no combate e na ação.
não dando tanta ênfase àquela atmosfera de terror espacial que a gente viu no jogo base. E também a expansão trouxe de volta a super icônica Shotgun de cano duplo. No entanto, a história do Doom 3 ainda não acaba aqui, porque depois tivemos ainda a edição BFG, que foi um pacote que trazia não apenas o jogo base, a expansão, como também os Lost Levels. O último se trata de algumas fases que originalmente eram para estar na campanha original, mas não deu tempo. Aí eles resgataram os arquivos e conseguiram incluir essas fases na versão BFG. Bem, terminando de falar sobre o lançamento do Doom 3, vamos agora falar então nossa opinião sobre o jogo e na verdade aproveitar como ponto de partida, já pegar essa discussão que tem sobre a versão BFG. Como assim? A alteração mais comentada da versão BFG é o uso da lanterna, porque no Doom 3 original tinha esse ponto do design que era bem questionável e que depois o próprio John Carmack disse que foi por limitações técnicas da época, que basicamente o jogo era muito escuro e você tinha que escolher se você ou sacava a lanterna para enxergar o cenário, você também podia usar a lanterna como arma, podia literalmente dar lanternada nos demônios, ou você sacava a arma, só que é claro, se você sacasse a arma, ficava tudo escuro. E claro que do ponto de vista tecnológico, é muito tosco um jogo que se passa no futuro, cheio de tecnologia, e eles não conseguem acoplar uma lanterna, seja na armadura ou na arma. Eu entendo esse argumento. É que eu, pessoalmente, eu gosto muito disso no Doom original, no Doom 3 original. Então, por mais que seja uma limitação boba, sim, eu reconheço, eu achava legal a forma que forçava você a constantemente ter que gerenciar como você ia enxergar e interagir com o cenário. Agora, outro ponto da versão BFG, que esse sim eu combato mais do que qualquer outra coisa, é o rebalanceamento na munição. Veja que o gerenciamento de munição é um aspecto fundamental da gameplay do Doom, isso já desde o primeiro jogo. Todos os jogos da série têm esse elemento do gerenciamento de munição. Justamente você saber poupar e saber qual é a hora mais inteligente de usar aquelas armas mais poderosas. O Doom 3 original, até para linkar com essa questão do horror espacial, tinha pouca munição. Isso também criava aquele clima de sobrevivência, de você estar sempre no limite. Infelizmente, na versão BFG, eles optaram por rebalancear a munição. Só que aí que tá, não é que rebalanceou. Tem muita munição. Banalizou o gerenciamento de munição, pelo menos na minha opinião. Por isso que eu pessoalmente prefiro jogar a versão original do Doom 3. E quanto ao jogo no geral, e acho que deu para perceber aqui pela minha descrição, eu gosto bastante sim do Doom 3, eu gosto muito da atmosfera de terror dele, eu acho muito legal. Ainda que sim eu reconheça que, pela linearidade, por não ter um combate tão robusto como os jogos da série anterior, ele de fato não tem tanto replay, não tem tanta longevidade. É o jogo da série que eu menos joguei, ainda que eu goste bastante. E é claro, entusiastas também já devem ter jogado, mas para quem tá vendo o vídeo e é um novato na série, tá conhecendo, olha, aí é isso que eu comentei aqui. Como deu para perceber, é um jogo bem diferente, que fica ali bem fora do que geralmente a gente pensa quando fala em Doom. Então assim, se você tá conhecendo a série, eu recomendaria na hora de jogar os Dooms mais modernos, dar prioridade para os próximos 2 jogos que a gente vai falar nesse vídeo. E aí o Doom 3 você deixa ali mais como uma opção, ou caso você goste muito da série, queira conhecer de qualquer jeito, ou é claro, se você curte essa ideia que eu comentei, se você curte sci-fi no espaço com terror, pode ser bem interessante para você o jogo. E segura o coração aí, porque se você achou que 10 anos de espera já foi muito do Doom 2 para o Doom 3, para o próximo jogo então seriam 12 anos. É o quê? Vamos lá então. Depois do lançamento do Doom 3, a id Software já dedicou-se uma parte da equipe para começar a desenvolver o que seria o Doom 4. Ao longo do processo, ela também começaria o desenvolvimento de um jogo chamado Rage, esse que seria lançado em 2012. E ambos projetos teriam um ciclo de desenvolvimento bem complicado, por questões diferentes. No caso do Rage, a id Software queria voltar a um design bem mais aberto, ao mesmo tempo que também queria continuar empurrando a tecnologia até os limites, o que criou vários desafios bem complicados para o desenvolvimento. E ao mesmo tempo, o grande outro projeto além do Rage era obviamente o Doom 4.
Então, o Doom 4, a equipe começou a desenvolver com uma filosofia mais próxima do Doom 3, e o jogo acabou caindo numa crise de identidade. Inclusive a id Software liberou alguns vídeos dessa versão antiga do Doom 4, você consegue encontrar hoje no YouTube. E muitas dessas demos na época foram apresentadas para fãs em ambientes fechados. E a reação foi muito negativa. O pessoal até fez piada chamando de Call of Doom, fazendo referência ao Call of Duty, querendo dizer que o Doom estava tentando copiar os shooters militares da época. O Doom então ficava nesse vai não vai, sem conseguir definir muito qual seria a personalidade do projeto, enquanto que o Rage foi se lançado e não foi bem. Ele não teve vendas boas, tanto que é um jogo pouco conhecido da id Software. Inclusive, eu acho mais ou menos. Não acho que seja um jogo assim que você... Se você é muito entusiasta de shooter e da id Software, claro, aí sempre é interessante conhecer, mas não acho que seja um jogo obrigatório não para você conhecer. E durante também todas essas controvérsias do Rage ter ido mal, ocorreu outro agravante para a empresa. Em 2013, o John Carmack decidiu deixar a id Software. Ele tomou essa decisão para entrar como programador no time de desenvolvimento do Oculus Rift. Então a ausência do John Carmack acabou contribuindo para essa sensação de que a empresa meio que estava sem rumo. E foi aí que eles tomaram uma decisão muito difícil, mas muito necessária. A id Software marcou uma reunião na época com a ZeniMax, lembrando que ela foi comprada durante o desenvolvimento do Rage pela ZeniMax, que é a empresa que na verdade é a mãe, digamos assim, da Bethesda, que depois foi comprada pela Microsoft. Para saber melhor esses detalhes, tem aqui o nosso vídeo documentário sobre a história da Bethesda, que a gente explica certinho esse negócio da Bethesda. Depois surgiu a ZeniMax compra a id Software, depois a Microsoft comprou a ZeniMax, ou seja, comprou todo mundo. It's like, fuck it. Mas enfim, nessa reunião com os executivos da ZeniMax, a id Software basicamente chegou e falou: cara, quando se trata de Doom 4 é o seguinte, a gente vai meio que resetar tudo. Ou seja, depois de anos em desenvolvimento, eles meio que decidiram começar tudo de novo. Ainda bem que os executivos da ZeniMax aceitaram, e também foi nessa época que a id Software contratou o Hugo Martin, que se tornaria o diretor do novo jogo da série Doom. Seria nesse processo que Doom 4 se transformaria simplesmente em Doom, ou que a gente chama na comunidade de Doom 2016, justamente porque foi lançado em 2016, mas o título do jogo é simplesmente Doom, para ficar claro que eles estavam rebutando a série. E qual foi a aposta de Hugo Martin e do seu time para 2016? Partindo muito do que a id Software havia feito no Quake, onde você tinha aqueles combates baseados em arenas, eles decidiram criar uma jogabilidade bem mais frenética, mas ainda baseada naquela dinâmica de xadrez com demônios que a gente comentou lá do Doom 1 e do Doom 2. Mesclando então essa dinâmica de arena do Quake com um level design mais aberto. E ao mesmo tempo não desconsiderando o aspecto mais narrativo que a gente passou a ver nos shooters mais modernos. Só que no caso do Doom 2016, e isso eles fizeram muito bem, para não ficar enchendo o jogo de diálogo e de cutscene, coisas que não tem muito a ver com o DNA do Doom, eles fizeram muito bem aquele uso do que se chama em inglês do Environmental Storytelling, que é basicamente você contar a história através da ambientação e dos cenários. Foi como se todas essas peças desse quebra-cabeça que outrora criaram aquela crise de identidade no desenvolvimento do Doom 4 estavam agora se encaixando e rumando para um resultado muito bom. E se tudo isso já não bastasse, o jogo apresentaria a trilha sonora mais bombástica da série até então. Essa que foi escrita pelo guitarrista australiano Mick Gordon, que havia inclusive trabalhado na trilha sonora do Wolfenstein The New Order, que foi um reboot do Wolfenstein feito pela Machine Games. Sente só essa porradaria. Com um combate frenético, super divertido, que soube beber muito bem das fontes dos shooters mais antigos, Doom 2016 trouxe a série Doom de volta aos trilhos. E um ponto que eu gosto muito de destacar,
que você encontra sim algumas heranças do Doom 3 e até do desenvolvimento também do Doom 4 no Doom 2016. As famosas Glory Kills, as execuções que acontecem em tempo real no jogo, foram na verdade feitas durante o desenvolvimento ainda do Doom 4. E na minha opinião, pelo menos até o momento, o Doom 2016 tem a melhor direção artística da série, porque ao mesmo tempo que ele trouxe de volta muito do carisma dos jogos originais, ele manteve aquela ambientação meio dark, meio tenebrosa do Doom 3. Essa mistura dos dois, eu achei que ficou sensacional. E aqui aproveitando para falar mais sobre o Hugo Martin, o atual diretor da id Software, que uma coisa que eu acho muito legal que ele sempre fala nas entrevistas é que ele acredita que cada lançamento tem que sempre apresentar uma personalidade própria. E na sequência de Doom 2016, essa filosofia do Hugo Martin já ficaria bem clara. Com o sucesso do reboot, a id Software imediatamente já começaria a trabalhar numa sequência. Para o título seguinte, o foco seria no combate. A ideia central era criar um combate que fosse bem menos leniente com o jogador, o forçando a dominar e aprender as várias mecânicas do jogo. E na medida em que o jogador aprende essas mecânicas e consegue as integrar no seu próprio estilo de jogo, ele entra no que o Hugo Martin considera a Fun Zone, que seria a zona da diversão na tradução direta, que é justamente essa ideia de você forçar o jogador a aprender as várias facetas da jogabilidade e depois ele, dominando essas facetas, passa a utilizá-las de maneira própria. Portanto, em 2020, com o lançamento de Doom Eternal, a id Software já chacoalharia a indústria mais uma vez, sobretudo os gêneros dos shooters, justamente porque, ao invés de criar simplesmente uma sequência segura, ela já traria uma releitura da fórmula que vimos em Doom 2016. Se no reboot eles entregaram muito bem aquela fantasia de ser um guerreiro super poderoso, em Doom Eternal é muito mais como nas artes marciais. Você começa na faixa branca, e se você quiser a faixa preta, você vai ter que trabalhar para conseguir ela. Todo o sistema de munição foi radicalmente rebalanceado, forçando o jogador a trocar de armas muito mais constantemente e integrar de forma muito mais orgânica o uso da serra elétrica no combate, já que a serra elétrica, tanto no Doom Eternal como também no 2016, serve para repor a munição. Os picapes de vida e de armadura se tornaram muito mais escassos. Agora você tem que recuperar a vida usando as Glory Kills contra os demônios e, no caso da armadura, principalmente usando o lança-chamas. Os demônios passaram a ficar ainda mais agressivos e vir em maior quantidade. Para isso, o jogador também ganhou muito mais velocidade. E não apenas com o novo sistema de dash, mas também com a inclusão genial do Meat Hook, a corrente que fica integrada na shotgun de cano duplo. Corrente essa que você pode usar não apenas para reduzir rapidamente a distância em relação aos demônios, mas, sobretudo, para literalmente se lançar no ar. E a grande maioria das armas, seguindo a ideia do Doom 2016, apresenta dois tipos de tiros alternativos, sendo possível fazer várias combinações super criativas. Inclusive aqui no YouTube tem vários vídeos sensacionais da comunidade destrinchando e compartilhando várias estratégias do combate do Doom Eternal. E essa mudança de enfoque para um combate bem mais veloz e desafiador também foi observada nos outros pilares do design do jogo. A id Software optou por um level design bem mais linear que se focava em duas instâncias. Primeiro nas arenas estilo Quake, onde obviamente acontece a treta. E em segundo, sessões de plataforma que tem duas grandes funções. Primeiro, dar um respiro para o jogador, para não ficar aquele combate veloz o tempo inteiro. E em segundo, servindo também como um tutorial mais orgânico, justamente no sentido de que nessas sessões o jogador é obrigado a se familiarizar melhor com as mecânicas de movimentação do Doom Eternal, principalmente a maneira com que elas focam nesse combate mais aéreo e na verticalidade. Parkour! Já na direção artística, a id Software trouxe com toda a força aquele aspecto mais carismático e colorido que a gente encontrava nos Dooms originais. E na trilha sonora, Mick Gordon retornou para mais uma vez... Cara, só sente o groove. E com o enorme sucesso de Doom Eternal, a id Software produziria 2 DLCs que estenderiam a campanha single player.
além de incluir também uma atualização com o modo Horda. E aqui como curiosidade, apesar de a gente ter falado pouco sobre o multiplayer, tanto o Doom 2016 como o Doom Eternal tiveram multiplayer. No caso de 2016, a id Software fez uma parceria com a empresa Certain Affinity para desenvolver um multiplayer bem nos moldes tradicionais de Team Deathmatch. Infelizmente não fez muito sucesso. Já no caso do Doom Eternal, a própria id Software fez o Battle Mode. Um modo bem interessante, que um jogador assume o papel do Doom Slayer, enquanto outros jogadores jogam de demônios tentando parar o Doom Slayer. É até que bem divertido, mas, como nós dissemos, o Doom acaba sempre sendo mais lembrado mesmo pelo single player. E assim chegamos ao presente, chegamos ao dia de hoje, onde está toda a comunidade aí esperando curiosamente para ver como vai ser Doom The Dark Ages, o terceiro jogo agora desenvolvido pela equipe do Hugo Martin. E que pela gameplay já deu para perceber que vai ser muito diferente tanto do Doom 2016 como do Doom Eternal, com um sistema de combate mais cadenciado e focado no corpo a corpo, trazendo até um sistema de parry, algo inédito para a série Doom. E você, tá ansioso pro Doom The Dark Ages? E curtiu aqui o nosso vídeo? Deixa seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima. Hardcore parkour! Hardcore parkour! Parkour!